Hoje o assunto é sobre dinheiro. Quero trazer para vocês. Deixei algumas coisas anotadas aqui e já quero começar que o dinheiro bem organizado, ele vira um aliado na maternidade e não um peso. E eu sou planejadora financeira, né? Mas nem sempre, por incrível que pareça, eu acreditei que estaria tudo organizado, fluindo, lindo, belo, como eu planejei. Porque uma coisa é a nossa realidade, uma outra coisa é o que a gente deseja que aconteça, né? Mas em alguns dos vídeos aí eu já falei, né? Eu sou uma pessoa super controladora. E quando eu saí da fase da maternidade, da licença maternidade, voltei a trabalhar, foi muito bom. Porém, eu vivi depois uma fase onde eu tive um retrocesso na questão profissional por conta de eu ter diminuído o ritmo, de minha prioridade naquele momento estava sendo meu filho. Então, só que na minha mente eu queria poder dar conta de tudo, eu queria que o meu negócio continuasse crescendo. E não estava crescendo, estava regredindo, e aquilo ali me frustrou. É uma fase, passou essa frase, cá estou eu dizendo que tudo passa. Seu negócio possa ser que esteja numa fase não tão boa ou péssima, mas se você continuar, se você estiver fazendo as coisas corretas, como deveria ser, como devem ser, você vai voltar a ter ali os números de cliente, o seu faturamento voltar a aumentar. E foi o que aconteceu aqui em casa, né? Aqui na minha questão profissional. E aí, eu quero trazer esse assunto de dinheiro, porque muitas mães acabam, às vezes, tendo que tomar uma decisão de que vou sair do serviço, se caso você é CLT, depois da licença maternidade, acaba tomando essa decisão, ou vou começar a empreender, ou eu empreendo e tô nessa fase aí de viver nessa maternidade de forma mais intensa, dando, estando ali com a criança e tudo mais. E às vezes, muitas vezes, a gente deixa o nosso financeiro de lado, em questão assim de não olhar para os números, não entender o que está acontecendo, e aí você vai tomar uma decisão baseada no nada, ou não toma uma decisão porque não tem dados para tomar decisões, e aí você está vivendo aquela frustração ali de estar num lugar que você não gostaria, porque você não consegue enxergar para o seu financeiro. Então, trazendo aqui algumas coisas que eu faço, que eu ensino para os meus mentorados, é a questão de você olhar para os seus números, principalmente se você for autônoma, de forma semanal. Trazer para a tua rotina o hábito de olhar para as tuas finanças de uma forma que tu consiga tomar decisões com base na tua realidade. Então, normalmente aqui em casa, eu gosto de olhar para as finanças toda segunda-feira, na parte da manhã, quando o horário que der. Mas normalmente é na segunda-feira, na parte da manhã. Se eu não consigo, eu trago para noite. No máximo, terça-feira eu tenho que estar ciência do que aconteceu, das movimentações que teve, da mudança que teve nas nossas finanças aí ao longo da última semana, tá? Ter essas informações, elas vão nos ajudar a entender o que eu posso fazer ou não naquela semana. Se eu posso gastar mais ou se eu tenho que dar uma segurada. Se você é autônoma, tem clientes te devendo e você tem que fazer cobrança. Ou se você tem contas a pagar. Uma coisa importante normalmente, eu atendo algumas pessoas que esquecem de contas que tem para pagar. Por quê? Porque não tem um hábito de ter um dia ali que é onde você vai pagar as contas. Eu só pago contas na segunda-feira. Segunda-feira é o dia nacional, internacional aqui, nacional.
da minha casa, que é onde a gente vai organizar as finanças e vai fazer pagamentos. Então, eu não fico fazendo pagamentos de formas aleatórias. Pego que aquela semana vai do dia 15 ao dia 20, enfim, eu vou pagando até as contas que vence naquela semana vão ser pagas. Senão, o que não vence naquela semana serão pagas na próxima segunda-feira. E funciona muito bem, faz com que eu tenha mais noção das contas, faz com que eu tenha um controle maior das movimentações, faz com que eu saiba se o nosso orçamento está dentro do que foi planejado no início do mês, se está saindo do planejamento, faz com que eu não atrase nenhum pagamento e não fique pagando juros à toa só por uma falta de esquecimento. Então, tudo isso vai fazendo com que a minha rotina, as minhas tomadas de decisões vão sendo mais fáceis. A minha não, né? Como também a do Stefano, né? Que as informações também ele coloca ali normalmente nessa data. Mas eu sou responsável por realmente atualizar e sair pagando as contas. Uma coisa que facilitou muito a nossa vida nessa questão foi ter uma conta conjunta. A gente tem uma conta conjunta, inclusive vou deixar aqui embaixo para vocês também abrirem aí a conta do casal, que é a Nó. Tem facilitado um tanto a nossa vida, porque todas as movimentações das finanças pessoais é compartilhada no aplicativo, o Stefano tem acesso, assim como ele também, quando ele faz, eu também tenho acesso 100%. E é muito legal essa conta, por quê? Porque por mais que eu e o Stefano, a gente olha para as nossas finanças como uma só, tá? Então, tudo é nosso, mas eu sei que tem muitos casais que nessa formalidade não funciona. E cada um precisa ter a tua conta, né? E aí, lá na conta da Nor também você consegue ter essa divisão. É muito legal. Então, serve para quem tem a conta tudo junto e também serve para casais que têm as contas separadas e divide ali, seja meio a meio, seja por porcentagem, que for. Dá para você utilizar. Então, esse formato também tem funcionado muito aqui em casa, onde a gente concentra todas as nossas despesas, pagamentos, recebimentos das nossas empresas, né? Ou seja, os nossos prolabores e os nossos retiradas de lucro, tudo ali dentro dessa conta. E depois a gente vai fazendo as distribuições e pagamentos através daquela conta. E se eu preciso comprar algo, ou se Stefano precisa fazer algum Pix, também eu já vou ter acesso e eu vou conseguir lançar isso na planilha. Olha que maravilha! É muito perfeito. E ter feito essa questão também me trouxe mais tranquilidade, ter uma visualização de médio e longo prazo também das finanças, ou seja, você ter noção da projeção do seu orçamento dos próximos meses, também deu uma clareza, assim, a gente sempre fez isso, né? Então não é de hoje, mas sempre com base no nosso orçamento, a gente já tem uma noção de como que tá dezembro, o que que a gente precisa pagar até dezembro, o que que a gente vai comprar em dezembro. Muito importante a gente ter essa visualização, porque agora eu tô gravando esse vídeo em outubro. Então, eu consigo tomar algumas decisões que vai refletir nos próximos meses, mas eu já sei que aquilo dali tá ok. Ou se eu vou tomar alguma decisão que eu sei que vai refletir nos próximos meses e vai impactar de uma forma não tão legal, eu vou dar uma segurada. Então, ter essa projeção também funciona muito bem. Tem algum vídeo aqui que vai falar sobre isso, mas caso vocês quiserem que eu dou mais detalhes sobre essa questão de projeção, a gente pode até gravar um vídeo onde eu mostro na planilha realmente como fazer essa projeção. Acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Acho que vai fazer sentido sim para vocês. De forma que eu mostro na prática mesmo, gravando, mostrando na planilha. É, E aí, essa questão também da gente ter essas finanças controladas, ter essa noção, faz com que eu não me sinta culpada quando eu estou fazendo nada. Gente, que maravilha que é os momentos quando eu sento aqui nesse sofá e falo, vou assistir uma série, que foi aconteceu na última sexta-feira. Ou quando eu simplesmente vou pegar o meu caderno, um livro de pintar, onde me traz paz, tranquilidade, eu vou pintar.
Eu quero também voltar a bordar. Quando eu era criança, eu fazia ponto cruz e faz muitos anos que eu não faço isso. Eu vou trazer isso para minha vida em breve. Ainda não comprei os materiais, mas é algo que eu quero voltar a fazer. E que antes eu tinha a necessidade, principalmente antes do nascimento do João Pedro. Eu tinha muita necessidade de parecer que todo o tempo eu precisava estar trabalhando, porque eu precisava estar executando alguma coisa, porque parecia que quando eu não estava trabalhando é porque o dinheiro não ia entrar na minha conta. Eram uns pensamentos muito loucos. E eu acredito que você aí também possa passar por isso, porque é um mal de empreendedor, é um mal de quem. Sabe aquele negócio da pessoa falar, ai, eu sou rock. Ai, que trabalha muito, eu esqueci como é que é o nome. Rock. Ai, gente, eu não sei. Não lembro. Mas parece que ficou bem. Tipo assim, é legal você falar que gosta muito de trabalhar e que não faz outra coisa e fica só trabalhando. E não é saudável, não é legal, não é bom para sua saúde mental, não é. Então, você ter os tempos de poder não fazer nada, de não ficar pensando na conta que você tem que pagar, porque você tem o dia certo de pagar a conta, facilita muito, porque vai tirando tarefinhas aleatórias da sua mente e você vai conseguindo executar, fazer e vai se tornando cada vez mais leve, tá? São atividades que é para fazer com que o seu dia a dia ela seja mais leve, para você tire da tua mente, porque se a gente coloca aquele monte de coisa na mente e começa a sobrecarregar, pelo menos eu sinto muito meus ombros, com muito, meu Deus do céu, meus ombros começam a doer quando eu tô nessa fase de, tipo, acumular muita coisa na mente, se eu não tiro, não anoto no meu caderninho, se eu não coloco nas minhas planilhas, não tenho essa visualização, começa essa questão da ansiedade. Então, isso tem me ajudado até mesmo nessa questão da ansiedade. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa anotada aqui pra trazer pra vocês, tá? Então, o planejamento, ele traz essa leveza pra maternidade também, porque você se planejar, você consegue tomar melhores decisões. É, E se planejar não é somente números, tá? Então, não é você olhar só para os números, mas é olhar com a forma como você está trabalhando, olhar para a tua rotina, se está fazendo sentido, se você tem que fazer alguma nova adaptação. Então, e muitas vezes você está trabalhando muito, não significa que você está fazendo muito dinheiro. Você sabia? Pois é. É importante você ter essa consciência de que nem sempre quando você está trabalhando muito, significa que você está fazendo mais dinheiro. Olha, a gente pode se aprofundar mais no outro momento sobre esse assunto. Mas quando você tem as informações dos seus números, a clareza, você consegue tomar essa decisão de que melhorar a forma como você trabalha. Porque às vezes você está cobrando algo que você poderia estar cobrando até mesmo o dobro, o triplo, está fazendo por um preço que está te prejudicando a sua vida, a sua saúde, e você só pelo fato de você estar com medo de cobrar. Então, cuidado, que às vezes você está trabalhando muito não é sinônimo de você estar fazendo muito dinheiro também, tá? E às vezes você está trabalhando muito, não está conseguindo viver, não está conseguindo executar as outras tarefas e não consegue tomar nenhuma decisão, porque também você não tem informações. Então, se planejar para também planejar a sua vida, a sua rotina, o modo como você vive, que é muito importante você viver de forma que faz sentido para você, não que os outros lá no Instagram estão determinando que aquilo é a felicidade. Que é dessa forma que precisa ser vivida, que os relacionamentos são dessa forma, que você precisa ter este carro para ser feliz, que você precisa morar nesta casa para ser feliz. Então, muito cuidado, porque você precisa entender o que é importante para você, muito importante para você, para que aí sim você consiga se planejar com base naquilo que realmente traz felicidade, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, deixar um comentário e pra saber, né, se vocês estão gostando desse nosso bate-papo aí sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre maternidade, que é um assunto que eu tô amando falar aqui.